Olá pessoal, sou Mariana Marques, bolsista do PET Elétrico UFPB e hoje vamos dar continuidade ao minicurso de Circuitos Elétricos 2. Nesta segunda aula, ela irá abordar elementos passivos no domínio da frequência. Com isso, foi selecionado os problemas 9.31, 9.55 e 9.71. Todos esses problemas foram selecionados do capítulo 9 do livro Fundamentos de Circuitos Elétricos, do SADICO. No primeiro problema, o 9.31, o enunciado nos diz que um circuito RLC série tem um resistor de 80 ohms, um indutor de 240 mHz e um capacitor de 5 mF. Se a tensão de entrada for V de t igual a 10 cosseno 2t, determine a corrente que flui através do circuito. O circuito apresentado pela questão está ilustrado aqui na esquerda, onde temos uma fonte de tensão, um resistor de 80 ohms, um indutor de 240 mHz e 5 mF. Primeiramente, a gente vai passar todos esses elementos passivos para o domínio da frequência. Para isso, a gente precisa observar qual é a frequência angular do nosso circuito. Então, observando a fonte de tensão, temos que a constante que multiplica o t é nossa frequência angular, no caso 2. Então, temos que a frequência angular é de 2 radianos por segundo. Passando o domínio do tempo para o domínio da frequência, no caso do resistor, temos que a impedância dele é a mesma, ou seja, a impedância do resistor é de 80 ohms. Já para o indutor, a gente precisa realizar uma operaçãozinha, que a impedância de um indutor é dada pelo J⍵L, onde ômega é 2 radianos por segundo e L é 240 mH. Realizando a operação, obtemos que a impedância do indutor é de 0,48 J ohms. Já para o capacitor, temos outra fórmula para encontrar a impedância, que a impedância do capacitor é dada por 1 sobre J⍵C. Substituindo os valores, obtemos que a impedância para o capacitor é de menos 100 J ohms. E com isso, obtemos o seguinte circuito. Como o nosso circuito diz, é um circuito RLC série. Com isso, a gente pode encontrar qual é a impedância equivalente, só somando as impedâncias dos três elementos, do resistor, do indutor e do capacitor. Isso vai nos dar uma impedância equivalente de 80 menos 99,52 J ohms. Com isso, a gente pode aplicar a lei de Ohm para encontrar qual é a corrente que percorre o circuito. Temos que o circuito está submetido a uma fonte de tensão de entrada de 10 volts e a impedância equivalente é de 80 menos 99,52 J. Realizando essa operação, encontramos que a corrente é de 0,0783 com um ângulo de fase de 51,206 graus. Passando isso para o domínio do tempo, temos que a corrente é igual a 0,078 cosseno de 2t mais 51,206 graus ampere. Já para o problema 9.55, o enunciado nos pede para determinar quem é Z no circuito da figura 9.62, dado que V0 é igual a 4 volts. Nós temos quem é V0 e qual é a impedância nesse elemento. Consequentemente, a gente pode encontrar qual é a corrente que circula esse elemento. E essa corrente que percorre esse elemento vai ser a mesma corrente que passa pelo elemento Z. Então, realizando a operação, encontramos que I1, que é a corrente que percorre tanto o elemento Z quanto 8J, é igual a menos 0,5 J. E correlacionando as correntes I2 e I1, temos que a relação entre elas, a razão entre elas, é igual a Z mais 8J menos 4J. Ficou com dúvida nessa relação? Oriento fazer um divisor de tensão para encontrar quem é I1 e quem é I2, e assim dividir em que vai encontrar essa relação. Então, com isso nós temos que I2 é igual a menos 0,5J
vezes Z mais 8J. Isso tudo dividido por menos 4J. E com isso, a gente encontra 2 é igual a Z sobre 8 mais J. Tendo I1 e quem é I2, podemos realizar a lei de Kirchhoff-Dunlop, em que o somatório das correntes que entra é igual ao somatório das correntes que saem. Ou seja, I é igual a I1 mais I2. Substituindo quem é I1 e quem é I2, encontramos que I é igual a Z sobre 8 mais 0,5J. Com isso, a gente parte agora para realizar uma equação da malha, só que agora na malha mais externa, em que a gente tem menos 20J igual a 12I mais Z mais 8J vezes I1. A gente já encontrou que I é igual a Z sobre 8 mais 0,5. Substituindo aqui e também substituindo que I1 é menos 0,5J e realizando as operações de multiplicação e isolando Z, encontramos menos 4 menos 26J é igual a Z, que multiplica 3 sobre 2 menos 0,5J. Encontramos que Z é igual a 2,798 menos 16,40J ohms. Já para o problema 9.71, ele nos pede para obter a impedância equivalente para o circuito da figura 9.78. Observando o circuito, percebemos que as impedâncias menos J1, 2J1 e 2Ω, elas estão conectadas em Y. E se a gente realizar o equivalente dela agora em delta, facilitará muito a nossa análise para encontrar quem é o equivalente. Com isso, a gente vai fazer isso, passar de dar uma configuração Y para delta. Então, vamos calcular quem é ZAB. ZAB é igual a menos J, que multiplica 2J, mais 2J, que multiplica 2, mais ainda menos J vezes 2. Isso tudo dividido por 2J. E realizando esse somatório, essas multiplicações, encontramos que ZAB é igual a 1 menos J1. Realizando o mesmo procedimento para ZBC, encontramos que ZBC é igual a menos 2 mais 2J1. E para ZAC é igual a 2 mais 2J sobre 2, que temos que ZAC é igual a 1 mais J ohms. Com isso, obtemos o seguinte circuito. Analisando novamente o circuito, percebemos que a impedância ZAB com um indutor de 4J ohms, eles estão em paralelo. O que isso significa? Podemos encontrar um equivalente entre eles, simplificando cada vez mais o nosso circuito. Então, vamos lá encontrar quem é o equivalente. Temos que o equivalente de duas impedâncias em paralelo é o produto das mesmas dividido pela soma. Com isso, temos que o equivalente corresponde a 1,6 menos 0,8 J ohm. Olhando de novo o circuito, temos que a impedância ZAC se encontra também em paralelo com a impedância de 1 ohm. Realizando o mesmo procedimento, o produto das impedâncias dividido pela soma das impedâncias nos dá quem é o equivalente para essas duas impedâncias. Com isso, temos que o equivalente de ZAC em paralelo com 1 ohm é de 0,6 mais 0,2 J ohm. Por fim, o nosso circuito simplifica cada vez mais. Com isso, observando novamente nosso circuito, temos que a impedância de 1,6 menos 0,8 J ohms está em série com a impedância de 0,6 mais 0,2 J. Com isso, a gente pode encontrar o equivalente das duas, ou seja, somando as duas, o que nos dá o equivalente dele é 2,2 menos 0,6 J, que consequentemente está em paralelo com a impedância de ZBC, que corresponde a menos 2 mais 2J, e ainda em paralelo com a resistência de menos 2J. Então, vamos achar quem é esse equivalente. Com isso, utilizando a fórmula geral para impedância em paralelo,
temos que 1 sobre a impedância equivalente é igual a 1 sobre 2,0,6J mais 1 sobre menos 2 mais 2J mais 1 sobre menos 2J. Tratando esse nosso segundo termo, temos a seguinte expressão. 1 sobre impedância equivalente é igual a 0,4231 mais 0,1154J mais menos 0,25 menos 0,25J mais 0,5J. Então, somando as partes reais e as partes complexas, encontramos que 1 sobre a impedância equivalente é 0,173 mais 0,3654J. Com isso, obtemos que a impedância equivalente é de 1,058 menos 2,235J ohms. Com isso, concluímos o problema 9.31. Então, pessoal, essa foi nossa segunda aula do minicurso de circuitos elétricos. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida sobre os problemas tratados, só colocar nos comentários que estaremos respondendo. E gostaríamos de agradecer ao Ministério da Educação, ao UFPB, à PRG e ao CA. Muito obrigada.